Boa tarde, meninas. Como estão? Como passaram aí o recesso? Espero que todo mundo bem, né? Desejo um feliz ano novo para todas. E nós vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de metodologia do trabalho científico, retomando, né, os assuntos que falamos no ano anterior sobre a elaboração mesmo do trabalho, né, de conclusão do curso de vocês, das pesquisas e outras, né, atividades que se relacionam a este meio, né? Lembrando que a gente sempre foca na questão do trabalho de conclusão de curso por ser do regulamento aí do curso de vocês obrigatório para a conclusão, né? Mas nessa etapa toda de elaboração de projeto, de pensar, né, numa pesquisa, numa coleta de dados aí para o próximo ano, é importante vocês pensarem que a coleta de dados, né, ela precisa ser muito bem prevista, né? As ferramentas que vocês vão utilizar precisam ser de boa aplicação, porque vão garantir, de fato, aí a qualidade dos dados, né, dos resultados que vocês vão obter, né? Então, a pesquisa, vocês lembram, né, que ela pode ser considerada, então, um procedimento formal, né, com método de pensamento aí que requer, né, um tratamento científico rigoroso, né, e é o caminho aí que vocês vão é, percorrer para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais em relação ao tema que vocês vão buscar, né? Então, especificamente, né, a etapa de pesquisa, né, de coleta de dados, de preparo aí de tudo para vocês obterem esses dados, é um procedimento que requer muita reflexão, né, uma sistematização, né, um controle crítico, né, e para descobrir, então, esses novos fatos ou dados que vocês estão buscando, certo? Então, quando a gente fala de maneiras de conhecer, né, de obter esses dados, os formulários e questionários são bem importantes aí nessa etapa de coleta, e eles serão, então, o tema da nossa aula de hoje. E primeiro de tudo, eu questiono vocês se vocês sabem a diferença entre um formulário e um questionário, meninas. A gente vai ver aí alguns detalhes em relação a cada um deles para que vocês consigam visualizar de fato o que se aplica melhor para a pesquisa que vocês pretendem desenvolver aí na sequência, tá? Então, quando a gente fala primeiramente de formulário, ele é um instrumento que está fundamentado em uma série de questões, né, que são ordenadas de forma sucessiva e relacionadas com o objetivo do estudo. Então, o formulário, ele requer do pesquisador que ele tenha conhecimentos teóricos apropriados sobre o assunto estudado. Porque para desenvolver um formulário, a gente precisa ter, né, uma apropriação do tema, tá? Esse formulário, ele também deve contemplar uma assistência do pesquisador ao participante, ao pesquisado aí, né? Então, é uma ferramenta que vai fazer a união mesmo, né, da obtenção dos dados, né, onde o pesquisador, ele vai obter esses dados, mas ele vai poder prestar essa assistência, né, a pessoa que está sendo investigada, que tá participando da pesquisa, tá? E nessa ferramenta é possível, né, observar aí o interrogatório, né, fazer muitas observações em relação ao estudo. O preenchimento, né, isso é fundamental aí na questão do formulário, quem faz, meninas, é o pesquisador, né? Então, por mais que ele esteja ali entrevistando o pesquisado, né, ele vai utilizar esse formulário para fazer o preenchimento, por mais que ele tome notas, de repente, à parte ou com um gravador, mas ele vai preencher, né, esse formulário à medida que ele faz essas observações ou então recebe as respostas. Então, no caso do formulário, não é, né, um documento que eu vou entregar para a pessoa, ela vai preencher e me retomar. Na verdade, eu, enquanto pesquisadora, vou aplicá-lo, tá? Requer aí uma habilidade e eficiência, né, então, do pesquisador, certo? E, então, para isso, vocês já começam né, a perceber que muitas vezes a gente tem que ter uma prática, né? A gente tem que pegar esse formulário, desenvolver
talvez praticar, talvez fazer um estudo piloto, como a gente já conversou em outros momentos, né? E todo pesquisador, ele deve ser perspicaz aí na sua observação e, sobretudo, fazer-se especialista no assunto da pesquisa. Então, antes de ir a campo, muitas leituras, muitas conversas com profissionais que são habilitados na área, né? Uma exaustiva, né, projeção, realmente, um exaustivo caminho aí para realmente chegar até o momento de usar, né, esse formulário para coletar os dados. E para se situar melhor, então, quanto à população a ser pesquisada e quanto à forma sobre a elaboração das questões, é importante a realização de um pré-teste, que a gente já falou, né, em outros momentos, ou também conhecido como estudo piloto, né, quando ele é mais sistematizado e às vezes pode ser publicado, tá? Então, o que se espera em relação ao pesquisador e ao pesquisado, né, quando se fala de técnicas, tá? Primeiramente, o pesquisador deve se apresentar ao pesquisado com um cumprimento, se possível chamando-o pelo nome, né? Aqui vocês vão ver uma série de dicas do como vocês precisam se portar aí diante do entrevistado, tá? Expor os objetivos, a finalidade, né, do encontro e o esforço que está sendo né, se está se empreendendo para desenvolver o trabalho. Deve ser leal e sincero, demonstrar, né, merecer confiança quanto às informações a serem adquiridas. Às vezes vai, né, ter risco, benefício, às vezes vocês vão fazer uma coleta de dados, além de aplicar o formulário, mas coletar dados sanguíneos depois, ou medidas antropométricas, vocês precisam deixar claro quais as fragilidades disso, né? Para isso, quando a gente falar dos critérios éticos, vocês vão ver que a gente tem um termo de consentimento, né, que é um acordo aí entre pesquisador e pesquisado em relação, né, a todas essas possíveis intercorrências, né, que possa vir aí com o desenvolver da pesquisa, tá? É necessária a adaptação ao ambiente, aos hábitos, aos costumes, à cultura, de modo a deixar o pesquisador sempre à vontade, né? Então, é fundamental que, se vocês vão trabalhar com um determinado grupo de pessoas, vocês conheçam o ambiente onde elas cresceram, né? Onde elas vivem, tá? Vai trabalhar com, de repente, crianças na APAE, né? Crianças com necessidades especiais. É fundamental que vocês façam uma ambientação, né? Vai trabalhar numa aldeia indígena, coletando dados, num hospital, como trabalhadores, né, do hospital. Enfim, N possibilidades. Antes de ir a campo, tem que ter planejamento, meninas, tá? Outra coisa importante, usar vocabulário adequado, né? Se é uma população mais carente, né? Com menos grau de menor grau de escolaridade ou maior, tá? Evitar, tanto quanto possível, perder tempo com diálogo desnecessário. Então, percebeu que o entrevistado está querendo contar a história, volta, né? Isso vale para coleta de dados, isso vale para atendimento, né, a nível ambulatorial, hospitalar, né, seja ele qual for aí, qual, né, nível de atenção que vocês estejam, a gente precisa otimizar o nosso trabalho. E, ao término, agradecer ao pesquisado as informações prestadas, tá? Ainda nesse sentido, né, das técnicas, é necessário que os pesquisadores contratados ou destinados a essa finalidade, né, temporários ou definitivos, estejam conscientemente treinados e devidamente orientados por seus supervisores. Então, essa relação com o orientador, né, para que vocês se sintam completamente seguras na hora de coletar dado, aplicar a ferramenta, é fundamental. Se não está se sentindo seguro, volta, né, estuda mais, lê mais protocolos, lapida melhor a ferramenta, tá? Porque nada pode dar errado na hora H, porque senão, né, imagina o papelão, você voltar e ter que refazer uma coleta, certo? Deverão entrar em ação somente, né, quando estiverem capacitados e quando preencherem esses requisitos, então, apontados pelos técnicos, tá? Então, ainda, né, quando a gente fala do formulário, né, e a coleta de dados em si, ela precisa ter como característica, né, ser efetuada diretamente com o indivíduo sobre o qual recaiu a amostragem. E, normalmente, a gente tem que considerar dois tipos de pesquisadores, os permanentes e os temporários. Então, os permanentes, aqueles que exercem uma profissão em caráter efetivo, né, desenvolvem pesquisas patrocinadas ou de cunho particular, né,
seja lá a nível de uma empresa ou, né, uma instituição, no caso dos professores, né? Já os temporários são aqueles admitidos para tarefas especiais e esporádicas. Entendam vocês, na função do TCC, de repente sendo colaborador de um determinado professor, né, do departamento ou da instituição, mas nem por isso esses, né, colaboradores precisam se compreender como mais ou menos habilitados, né? Pelo contrário, ambos têm papéis fundamentais aí nas pesquisas e na qualidade dos dados, né? Só que esses tipos de pesquisadores devem possuir, de um modo geral, atributos morais, técnicos, socioculturais, bem como atender a outros requisitos, como, por exemplo, a questão da aparência, meninas. Então, todo um cuidado com aspectos de higiene, vestimenta, né? Sem decote, sem exagero em informações na forma de acessórios, penteado, né? Material, né, a ser utilizado deve estar com uma boa apresentação, né, organizados, né, devem ser preenchidos à caneta, nada de preencher a lápis, para isso também requer aí um preparo, né, do pesquisador. Simpatia, alegria, habilidade de conversar e utilizar a linguagem, né, coloquial, aí mais informal, sem gírias ou termos, né, desconhecidos da população entrevistada, ter domínio da atividade e senso crítico do que está coletando para conseguir conduzir a entrevista, né, a coleta dos dados, não a entrevista, né, porque em muitos momentos a gente não diz que é só uma entrevista, né, mas a coleta dos dados de uma forma adequada, né, capacidade também de observar e abstrair fatos, né, e rapidez no registro das informações. Então, vocês viram que tem que praticar mesmo, né? Então, quanto ao método de utilização do formulário, também precisamos lembrar da necessidade de treinamento sempre, né? Que deve levar ponto, né? Considerar pontos aí como os elementos gerais das técnicas de aplicação do formulário, a orientação quanto à situação do problema a ser investigado, né? Perfeito domínio do que vocês vão investigar, informação técnica, informação cotidiana, tá? Para conseguir conduzir adequadamente e obter todos os dados que vocês precisam. Verificar instruções gerais, especiais, pertinentes à coleta de dados. É fundamental que, se vocês vão envolver mais pessoas para ajudar a coletar dados do projeto de vocês, que vocês façam um treinamento para que todas essas pessoas estejam niveladas, né, em relação ao que obter aí, tá? Às vezes parece uma perda de tempo, mas a gente ganha muito lá em relação, no final, à qualidade dos dados, tá? Caracterização do período da coleta de dados, prazo estabelecido para a entrega deles, afirmação expressa da descrição e lealdade das informações adquiridas, né? O pesquisador tem que ter consciência que ele não pode modificar nada, né, do que foi dito, né, de modo que, de repente, favoreça aí, né, a qualidade dos dados que ele vai obter. Né? Pesquisa é algo sério, gente, isso é ética, né? Obrigatoriedade do registro ordenado das questões do plano de tabulação. Então, não só conversar, mas registrar, né, de forma ordenada, organizada. E nunca admitir a transferência de responsabilidade da função de cada pesquisador temporário. Então, né, cada um deles deve ter bem definida a tarefa que irá cumprir. Também, gente, aconselhável acompanhar e assistir tecnicamente os pesquisadores temporários ao final da coleta de cada dia, né? Então, o coordenador precisa examinar cuidadosamente o material que está sendo recolhido, fazendo as devidas críticas, e não deixar isso só para o final, tá? Da pesquisa. Tá percebendo, né, que de repente tem que fazer algum ajuste em relação aos dados que estão vendo, faz isso no início. Então, tenham isso em mente. Poxa, mas eu não sou o pesquisador principal, eu reconheço isso no meu professor, no meu orientador, mas vocês são, juntamente com os orientadores, os responsáveis das pesquisas de vocês. Então, vocês precisam ter essa responsabilidade, essa análise crítica dos dados desde o primeiro momento da coleta, tá? E é indispensável ao coordenador ou ao pesquisador principal, né, que seria vocês e os orientadores, controlar com tática a produção dos pesquisadores temporários, nos aspectos quantitativos, qualitativos, evitar substituir pesquisadores temporários depois que se iniciou a pesquisa, exceto se for conveniente, tá? Então,
O formulário ele tem algumas vantagens aí que a gente pode reconhecer. A primeira delas é a aplicação a todas as pessoas da amostra estudada, não tendo a preocupação com a heterogeneidade da população, né? Então, eu posso aplicar de forma, né, ampla esse formulário. E o formulário ele pode conter um número maior de questões, as quais podem ser redigidas de forma extensa, já que é o pesquisador que vai aplicar, e ele vai ter certeza que vai ter um retorno, porque se é a pessoa, né, que vocês vão ver no caso do questionário, que vai preencher, às vezes ela já está de saco cheio, meninas, e aí ela, às vezes, pula a questão, não responde, então é bem delicado, né? Em caso de dúvida por parte do pesquisado, o pesquisador estará presente para os devidos esclarecimentos, o que facilita muito o entendimento e a integralidade dos dados obtidos. E o pesquisado não tem possibilidade de escolher as questões que irá responder ou as que deixará incompletas. Meninas, é importante a gente lembrar que nessa era digital, muitas de vocês trabalham ou vão trabalhar, né, com formulários virtuais aí, né, pelo Google Forms ou outras opções, certo? Onde o entrevistado ele vai, né, ele vai preencher, mas vocês conseguem acompanhar isso de forma praticamente síncrona, né? Porque tem notificação instantânea do preenchimento, mas não deixa de ser uma característica de questionário, né? Depende, né? Mas assim, o que é interessante e vantajoso nesse caso é que vocês conseguem colocar aquelas restrições, né? Aqueles bloqueios nas perguntas nesse tipo de coleta. Ou seja, o entrevistado ele não consegue avançar para responder a sequência do formulário se ele não, né, se ele deixou alguma questão em branco ou ele não respondeu de acordo com as opções que tinha, tá? Então isso é bem legal de colocar aí os bloqueios para conseguir continuar preenchendo aí a pesquisa, tá? E usem muito esses recursos, porque eles ajudam demais vocês a obterem dados mais completos, né? Como desvantagens aí a questão do tempo maior para aplicação, né? Por conta de você ter que realizar muitas visitas, né? Agendar o tempo com cada pesquisado, então às vezes acaba sendo algo que bloqueia muitos pesquisadores de fazer, né? O custo da aplicação do formulário é maior, tanto pela manutenção do grupo de pesquisadores, como pelas despesas de transporte, né? Hoje, em tempos virtuais, isso já se modifica um pouco, mas precisamos lembrar que não é a regra, né? Se o pesquisado se sentir inibido com a presença do pesquisador, poderá omitir parte da resposta a determinadas perguntas, e isso pode ser, né, algo que acontece na nossa área da nutrição. Muitas vezes a pessoa se sente inibida com algumas características da sua rotina, né, a serem relatadas, e o impedimento que o entrevistado elabore mentalmente suas respostas, devido à curta permanência do pesquisador, então ocultando algumas informações, né? Isso pode acontecer, tá? Agora vejam como, né, controlar isso e como é que a gente compara em relação às características do que é a ferramenta de trabalho considerada, né, o questionário aí. Então, o questionário, né, nesse instrumento, a informação é coletada pelo estudioso, né? Mas ela limita-se somente às respostas escritas e preenchidas pelo próprio pesquisado. Então, ele recebe, né? Ele vai receber a ferramenta impressa, né? Ou a gente pode pensar na questão virtual, né? E ele mesmo vai preencher. Né? É curioso que o nome do aplicativo lá é Google Forms, né? Mas a gente precisa lembrar né, que essa questão da característica do formulário, ela dá muito a ideia de o pesquisador estar constantemente a par ali, né, ele conseguir controlar tudo que vem do entrevistado, né? Então, por isso que a gente acaba aplicando mais o conceito de formulário do que de questionário. E o questionário clássico é quando a pessoa recebe um papel, ela responde o que ela acha que deve responder, né, e entrega. E aí, muitas vezes, você não consegue controlar, de fato, se a pessoa vai responder tudo o que você precisa, né, e da forma que você precisa, tá?
Uma série de perguntas, né, organizadas com o fim de se levantar dados para uma pesquisa, com respostas fornecidas pelos informantes, sem assistência direta ou orientação do investigador. Então, eu deixo o meu entrevistado por conta. Para que a coleta de informações seja significativa, é importante verificar como, quando e onde obtê-las. E se o questionário for operado pelo pesquisado na ausência do pesquisador, esse deve ser acompanhado de instruções minuciosas e específicas e de uma carta pessoal com um envelope endereçado para a resposta. Ou seja, é possível mandar pelo correio também, né? Quando a tecnologia não era tão avançada, muitas pesquisas aconteceram assim, né? Recebendo correspondência e voltando aí a resposta pelo correio também. Mas deve-se ter muito cuidado com o número de questões, com a extensão da pergunta, porque a gente realmente pode cair aí na questão do desinteresse do pesquisado. E a redação tem que ser muito simples, né? Seguir os procedimentos metodológicos para que as perguntas sejam rapidamente compreendidas. Então, alguns aspectos na hora de elaborar esse questionário precisam ser, né, levados em conta. Então, por exemplo, aí o pesquisador ele deve atender a duas condições indispensáveis, que novamente, né, é dominar o assunto e ter os conhecimentos necessários de metodologia da pesquisa. E nessa elaboração, o aspecto material e o aspecto técnico precisam, né, ser considerados. Então, aqui, né, alguns pontos também, gente. Questões comprovadamente essenciais, né, as quais devem ser ordenadas. Não incluir perguntas cujas respostas serão inevitavelmente inexatas, né, abstratas, aí, principalmente pela comprovada falta de elementos que possibilitem ao pesquisado responder com segurança. Então, né, no caso do questionário, muitas vezes é mais interessante a gente trabalhar com perguntas mais fechadas, com opções, né, de respostas, né, com múltipla escolha, porque muitas vezes pode vir coisa que amplie muito o meu leque de informações, tá? Não incluir questões cujas respostas possam ser obtidas por outra pessoa que não o pesquisado. As questões têm que ser neutras, sem sugerir, né, uma resposta. Não devem obrigar o pesquisador a responder por suposições, indícios ou palpites. Não devem, né, constar de avaliações subjetivas, como no caso do emprego de alguns termos como bom, perfeito, ruim, inteligente, né, que pode condicionar um determinado tipo de respostas. Né? O questionário não deve usar palavras e expressões familiares ao pesquisado, evitando o emprego de expressões compreensíveis somente por determinado grupo cultural. Então, ele tem que ser inclusivo, né? Formular questões de modo que elas produzam efetivamente a informação desejada, então requer muita habilidade, né? Incluir questões de controle, a fim de possibilitar a comprovação e a veracidade das informações. Antes de sua aplicação, o questionário deve ser submetido. Só um pouquinho, limpando bastante aqui. O questionário deve ser submetido a provas quanto à sua fidelidade e validade. E ao elaborar as questões, deve-se considerar o nível intelectual daqueles que serão pesquisados, fazendo com que o questionário se torne compreensível, tá? Então, falar a mesma linguagem de quem será, né, entrevistado. Então, usar, né, as palavras adequadas, direcionar as perguntas, tá? De modo que elas não se contaminem mutuamente, nem choquem o pesquisado. Eu vou mostrar alguns exemplos ali. É comum a gente começar com perguntas mais abrangentes e ir lentamente conduzindo, né, a perguntas mais específicas. E no que diz respeito ao número total de questões, um questionário não deve, né, e não precisa ser muito extenso. E ele vai ter algumas vantagens, né? Como, por exemplo, a coleta de informações acaba sendo mais acessível, você ganha tempo, né, porque a pessoa mesmo responde. Pode ser encaminhado pelo correio, por malote, hoje, né, facilita demais a questão da nossa, né, do virtual mesmo, mundo online. Áreas geográficas de grande extensão, como um estudo nacional, ou regional, ou estadual, né, facilita demais para a gente conseguir acesso a esses participantes. Em alguns momentos a gente já trabalhou, por exemplo, na esportiva, né, com participantes relacionados a federações, né, então, judocas mesmo, no ano passado, a gente trabalhou com
judocas vinculados à Federação Paranaense de Judô. Foi muito legal, porque expandiu um monte a nossa população, e a gente usou, né, os questionários aí aplicados no ambiente virtual, tá? Ele, quando preenchido pelo próprio pesquisado, então sem a presença do pesquisador, vai garantir um anonimato, muitas vezes necessário, né? E as instruções uniformes que acompanham o questionário levam à obtenção de respostas precisas, né? Então você faz uma padronização aí para que todo mundo tenha a informação, né, da mesma maneira. Isso ajuda muito, né? Porque às vezes quando você entrevistador, né, aplicando um formulário, no caso, às vezes você resume, né, para um participante de uma forma diferente do que do outro, e a compreensão pode ser diferente, né? E o questionário, se auto-preenchido, o participante ele tem mais tempo para responder as perguntas em comparação aos outros tipos de instrumentos. Então, às vezes, ele consegue formular melhor, né? Mas aí, gente, tem umas coisas que acabam acontecendo no mundo virtual, né? No mundo virtual não, né? No mundo científico. Como isso daqui. Ó, isso aqui é um direcionamento para a professora Mariana, né? Uma experiência que ela teve enquanto pesquisadora aí, né? Especialista em obesidade, tá? Então, olha isso daqui, ó. Breve questionário pago para especialistas em obesidade. Então, né, em nome do Instituto ali, né, sendo reconhecida, né, como uma líder, né, no assunto aí, através de sua participação nesse estudo, nós gostaríamos de entender melhor a quem o senhor recorre quando necessita de segunda opinião em seu campo. E gostaríamos de oferecer-lhe um honorário de US$ 100 por sua participação em nosso questionário, que contém um máximo de 5 perguntas a serem respondidas. Aí, né, tá dizendo quem é a empresa e tudo mais. Meninas, não caiam nessa, tá? Aqui no Brasil é proibido, o nosso, né, código de ética, ele proíbe que a gente pague para qualquer participante de pesquisa, tá? Então, nos Estados Unidos, na Europa, em outros continentes, acaba que isso é uma prática corriqueira, né? Para conseguir pessoas que se comprometam com a ciência, né? Que se comprometam a dar o parecer delas. Mas nós aqui no Brasil não podemos fazer, tá? Então isso aqui, né, é uma empresa de fora, mas se a gente, né, pensar, puxa, mas eu não estou conseguindo a amostra, então será que de repente se eu oferecer alguma compensação para os meus participantes, eu não motivaria eles, né, de uma forma mais específica a participar da minha pesquisa? Não pode fazer. Por isso que muitas vezes, né, a ciência aqui no Brasil acaba também tendo algumas desvalorizações, né? Porque se a pessoa está motivada, está disposta, né, e ela ainda tem um retorno financeiro, às vezes ela se compromete mais. Mas também pode acontecer o contrário, né? Porque às vezes a pessoa pode só estar pensando no dinheiro e aí não formula as respostas, né? Às vezes não acaba sendo sincera como deveria, tá? Mas, assim, situações que acontecem, tá? Desvantagens aí também devem ser mencionadas, né? Mesmo sendo bem redigido, pode ser que o questionário conduza à incompreensão e, né, possa comprometer relativamente as respostas. Pode ser extraviado, se for físico, né? No caso da questão online, isso já não acontece, né? Atraso no preenchimento, né, devido ao desinteresse ou à falta de tempo do pesquisador, né, do pesquisado, ou devolução com respostas em branco ou incompletas, que eu já ensinei vocês, né, que nos Google Formulários a gente pode deixar isso bem amarrado, não avança no formulário, né, no questionário, se não tiver preenchido tudo. Controle da veracidade da informação, né, porque às vezes a pessoa responde o que ela acha que convém, e o pesquisado pode ler todas as questões antes de respondê-las, possibilitando, então, que uma questão contagia a outra, né, diante do contexto todo. Pode ser um viés, mas estamos aí, né, expostos também. Agora, gente, coloco aí para vocês alguns exemplos de questões, né? Normalmente a gente tem as questões do tipo abertas, que se classificam como mais amplas, e as questões mais fechadas e mais direcionadas, tá? No caso de questões abertas, em termos metodológicos, a gente pode usar tanto nos formulários quanto questionários, né? Né, ambos aí, ambas as categorias, né, de questões.
As abertas, elas são aquelas que dão a condição ao pesquisado de discorrer espontaneamente sobre o que se está questionando. Então, as respostas são de livre deliberação, sem limitações e com linguagem própria. Né? Então, é uma resposta redigida aí, né, mais formulada. Com essas respostas, pode-se detectar melhor a atitude e as opiniões do pesquisado, bem como sua motivação e significação. E para a pesquisa ter legitimidade, é necessário registrar as respostas literalmente, conforme o pesquisado as emite, tá? Então, nada de adaptar a linguagem, pegar só a ideia central e escrever. Por isso que muitas vezes as pessoas usam até gravadores para poder, né, para poder registrar, né? No caso dos questionários, pede-se, né, que a pessoa não, como é ela mesma que vai estar preenchendo, que ela não resuma, que ela escreva tudo, né, literalmente aí. Essas questões abertas, muitas vezes elas apresentam uma inconveniência para a contagem, né, o que exige muita paciência e a questão da interpretação, que pode ser subjetiva dependendo de quem está lendo, né. Recomenda-se evitar redigir questões que apresentem duplo ou múltiplo sentido, já que não é possível medir em uma mesma questão, né, mais de uma variável. E é sensato omitir palavras como ou, e se, que limitam a escolha das opções dos pesquisados ou ainda podem confundi-los e levá-los a dar a mesma opinião para duas variáveis. Então, podem ter questões de controle que facilitem a análise da pesquisa e asseguram até que ponto a confiabilidade das declarações dos pesquisadores assegura ou se contradiz. Né? Isso são técnicas que se usam, tá? Que eu vou exemplificar para vocês. Então, avaliem essa questão aqui, ó. Em sua opinião, como está o futebol no Brasil? É uma questão aberta, ampla, né? Mas será que todo pesquisado saberá o que queremos dizer com a expressão como está? Né? Porque depende muito do cenário, o que a gente está querendo de fato, né? Dizer com isso. E se a pessoa tiver opinião de que época se está questionando o futebol no Brasil, né? Ou que tipo de futebol, em que contexto, tá? Agora, se a gente modifica essa questão para o que o senhor acha da atuação do futebol brasileiro atualmente, a gente acaba tendo uma maior clareza e compreensão, né? Já acho que assim esclarece muito mais aí o que o entrevistado vai ter que falar, né? Meninas, eu peço desculpa, eu acho que algum vizinho deve estar com alguma obra aí, né? Começou agora, não tinha acontecido antes, mas né, espero que não esteja atrapalhando aí a acústica da aula, tá? Outro exemplo aí que é importante vocês verem nessas duas perguntas, tá? A primeira, gente, o senhor ou a senhora costuma viajar a passeio e a negócio? Sim ou não? Puxa vida, mas aqui eu coloquei duas categorias, né? Duas variáveis. A variável viagem a passeio e a variável viagem a negócio. E pode dificultar, porque a pessoa pode se identificar com uma ou com outra e responder sim ou não para as duas coisas nesse caso, né? Então, essa pergunta teria que ser desmembrada. Primeiro passeio, depois negócio, né? Já essa outra aqui, que ficou meio grudadinha, né? Mas, em sua opinião, como é o tratamento das pessoas internadas em sanatórios ou asilos? Gente, sanatório é uma coisa, asilo é outra coisa. Eu não posso colocar tudo no mesmo bolo, porque pode confundir e pode dar uma confusão no que as pessoas vão responder, certo? Aí a gente tem a questão, né, a categoria de questões fechadas, que né, permitem ao pesquisado escolher sua resposta dentro de um conjunto de categorias elaboradas juntamente com a questão. Né? Então, ela direciona né, o entrevistado para as alternativas já estruturadas, não há liberdade para que ele expresse sua opinião, facilita muito né, na hora de fazer a estatística desses dados. Algumas questões podem ser limitadas entre duas opções, não existindo outras alternativas. E no questionário, as questões fechadas são, em geral, preferidas né, pela população pesquisada, porque facilita muito o tratamento dos dados. Pelo fato de serem de entendimento mais fácil e mais práticas de serem respondidas, e também pela tabulação, né? A gente acaba constatando essas preferências.
E aqui a gente tem alguns exemplos de perguntas fechadas, né? Como é seu curso na faculdade? Semestral ou anual? O senhor já residiu com alguma pessoa que fosse portadora de AIDS? Residiu, não residiu ou não sabe, né? Quando a ordenação das categorias se dispõe em várias alternativas, formam-se as questões fechadas de múltipla escolha. Então, exemplo, quais praias do litoral sul de São Paulo o senhor costuma frequentar? Aí tem várias opções e tem também o outra, qual ou nenhuma das apresentadas, tá? Ou nenhuma praia, né, conhece. Então, as questões diretas dentro desse contexto são aquelas em que as informações que o pesquisador se propõe a coletar incidem sobre a pessoa do pesquisado. Então, o senhor gosta do curso que está frequentando? Sim, não ou por quê? E elas são redigidas pelo próprio pesquisado, né? Já as questões indiretas, elas aparecem quando se faz uma alusão a um grupo de pessoas ou a uma comunidade. E são dirigidas a um indivíduo do grupo, porém, de maneira dissimulada, a fim de se obter a informação específica sobre o todo. Então, por exemplo, aqui, ó, como que é o relacionamento entre as pessoas que estudam nessa instituição? Então, o avaliado dá a opinião dele sobre um contexto maior, não somente sobre ele, tá? Podem ser obtidas, né, por telefone ou enviadas pelo correio, e novamente volta a falar da questão hoje muito forte, né, do mundo virtual. E para fechar essa questão, né, dos questionários e formulários, meninas, eu vou bater numa tecla aqui, ó, fundamental, que vocês não podem criar coisas da cabeça de vocês e simplesmente colocarem sem ter um processo de validação. Por isso que muitas vezes, no contexto da pesquisa, a gente recomenda que, se vocês não tiverem tempo de passar por toda uma etapa de validação de um questionário, vocês usem algo que já foi publicado para uma população semelhante ao que vocês estão trabalhando, tá? Então, vejam aqui, por exemplo, né, um artigo de validação, né, da versão em português da avaliação subjetiva global produzida pelo paciente, tá? Então, vejam só, a gente tem essa ferramenta, né, que vocês conhecem lá da prática clínica, né, na sua versão na língua inglesa. Para a gente usar aqui no Brasil, o mais correto é que nós façamos a validação, porque termos podem ser traduzidos de maneira distinta por um ou outro profissional, né? Muita coisa precisa ser adaptada. Então, veja, né, que o processo de validação ele também requer um teste estatístico aqui para verificar a concordância entre as pessoas que estão entrevistando. Então, se coloca várias, né? Olha aqui, ó, as avaliações foram realizadas por nutricionista treinada para o método, né? E foi verificado por teste estatístico, aí o teste de capa, antes do início da aplicação dos questionários, para verificar a concordância entre essas entrevistadoras, né? E todos os questionários tiveram uma dupla digitação para checagem da consistência dos dados. Então, é um processo muito rigoroso para se chegar a uma ferramenta validada, né? Por isso que eu insisto, se vocês não vão ter a etapa, né, a possibilidade de fazer um estudo piloto de validação do formulário de vocês, peguem algo que já foi publicado. Vai facilitar demais a vida de vocês na hora de vocês conseguirem publicar o artigo de vocês. Certo, meninas? E aqui eu deixo um momento para dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, a gente vai ter, né, a aula seguinte, vai ser a aula síncrona, e aí nós vamos poder conversar sobre esse e outros aspectos aí das etapas de coletas de dados, certo? Desejo aí, então, um bom momento de estudos e reflexão em relação ao projeto de vocês, e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, meninas, que as referências, né, utilizadas aí para a aula de hoje. Até mais!